O Vale do Javari fica no Amazonas, na fronteira com o Peru e a Colômbia. Ele tem 8,5 milhões de hectares demarcados. Esse lugar é protegido para impedir que turistas entrem. E é um dos maiores territórios indígenas do nosso país. Aqui, tribos isoladas que nunca tiveram contato com o mundo lá fora vivem tranquilamente na mata. Observações são permitidas apenas para oficiais e por via aérea. Isso nos fornece um melhor entendimento de como as sociedades caçadoras-coletoras antigas viviam. Cerca de 3.000 habitantes dentro de 14 tribos diferentes vivem na reserva, distribuídos em 19 vilas. Isso faz do Vale do Javari uma das maiores concentrações de povos isolados do mundo. É crime entrar no território deles, pois o contato com os humanos aqui de fora colocaria a saúde deles em risco. Essas tribos remotas não desenvolveram imunidade a muitas bactérias que temos. Então, é de suma importância que eles fiquem isolados de nós. Dentro do Vaticano existe um enorme depósito secreto. Lá ficam 85 quilômetros de prateleiras com arquivos antigos, até do século VIII. Eles contêm muitas cartas, livros e outros documentos importantes de pessoas notáveis que foram colecionados pelo Vaticano. Tem até uma carta de Abraham Lincoln, escrita nos anos 1860, que discute o progresso dos Estados Unidos com os estados papais. Outra é da Rainha Mary, da Escócia, quando ela buscou a ajuda do Papa em 1587. E existem até documentos sobre o julgamento de Galileu no século XVII, pois ele questionou os verdadeiros movimentos da Terra ao redor do Sol. Há 1.200 anos de documentação sobre eventos mundiais, mas a maioria é secreta e só pode ser acessada por pesquisadores acadêmicos. E para ser um deles, você precisa ter idade mínima de 75 anos e tem que renovar seu acesso à sala a cada 6 meses. Mesmo assim, enquanto mexe nos documentos, você fica sob constante supervisão da guarda suíça. Tantos segredos e restrições só nos fazem imaginar o que mais poderia estar escondido entre esses documentos confidenciais. Entre o Havaí e a Austrália, existe uma ilha solitária chamada Howland. Ela tem fama de ser um lugar isolado e impiedoso. Desde 1857, mineradores passaram 2 décadas extraindo excrementos de pássaros que tinham séculos de idade, um fertilizante valioso na época. A ilha ficou abandonada até 1935, quando os Estados Unidos tentaram colonizá-la. Eles planejavam construir o primeiro aeroporto da região, pois acreditavam que aquela seria uma ótima localização para uma escala de voo, criando uma conexão mais fácil entre a Austrália e a Califórnia. Uma pista de voo chegou até a ser preparada na ilha Howland para a chegada de Amelia Earhart. Tudo foi preparado para que lá fosse o ponto de aterrissagem para o voo ao redor do globo que ela faria. Infelizmente, Amélia perdeu contato antes de chegar à ilha, e o sonho de o aeroporto ser usado na trajetória transpacífica foi abandonado. A colônia se dispersou pouco depois, sem outras tentativas de repopular a região. Mas agora a ilha é uma reserva que protege o frágil ecossistema que a rodeia. Ela é visitada uma vez a cada 2 anos para avaliar a regeneração da vida selvagem. E ninguém pode entrar lá sem autorização. A ilha Heard é um território externo da Austrália. 80% dela é coberta por gelo e ela tem os únicos vulcões ativos do país. Há também geleiras ao seu redor, com a maior descida do mar de 2.400 metros. Se você tiver a sorte de ganhar autorização para acessar a ilha, só conseguirá chegar lá navegando 6.000 quilômetros em mares revoltos. Se essa viagem de barco der certo, você atracará nesse território inabitado de 368 quilômetros quadrados. Parabéns! Você chegou a um dos lugares mais isolados do mundo. Só caçadores de baleias e focas moravam aqui de vez em quando, até os anos 1880. Desde que os caçadores foram embora, apenas pesquisadores se atreveram a fazer essa viagem difícil. Desde 2011, ninguém voltou lá. Todas as construções foram destruídas com o passar do tempo e por causa do clima severo. Então, esse não é um bom lugar para passar as férias. Com temperaturas congelantes e ventos poderosos que podem chegar a 180 km por hora, só plantas e animais mais resistentes conseguem sobreviver a esse lugar.
Na França, existe um complexo de cavernas chamado Lascaux, que tem obras de arte impressionantes. As pinturas rupestres de lá datam de 17 milhões de anos atrás, do início do período magdeliano, e contam com 6 milhões de imagens. Elas decoram as paredes e nos fazem ter uma ideia de que tipo de animais existia naquela época. Algumas dessas criaturas retratadas nas pinturas já foram extintas da França há milhares de anos, como auroques e rinocerontes antigos. Pintadas com uma mistura de vermelho, amarelo e preto, feitas com diferentes pigmentos minerais, as imagens mostram o que as sociedades caçadoras-coletoras caçavam na região. Mas isso tudo foi ameaçado por visitas turísticas, que foram proibidas em 1963. O dióxido de carbono do hálito dos visitantes e a presença de luz fez com que líquens, cristais e mofo surgissem dentro das cavernas, danificando os minerais das pinturas. Essas cavernas agora têm entrada severamente restrita, mas réplicas das pinturas foram disponibilizadas para fornecer uma experiência parecida a quem quiser conhecê-las. O Canadá é o segundo maior país do mundo, apesar da parte noroeste ser praticamente não populada. A ilha de Devon, que fica nessa região, é a maior ilha inabitada do planeta. Ela cobre uma região imensa de 55 mil quilômetros quadrados, quase do tamanho da Croácia. As pessoas sofriam para sobreviver nessa terra desolada. Os inuites tentaram por muito tempo, mas depois resolveram desistir dessa terra impiedosa nos anos 1930. Com baixas precipitações na ilha, ventos fortes e temperaturas congelantes, apenas certos vegetais conseguem sobreviver. Os assentamentos também foram abandonados em 1951, já que não eram economicamente viáveis, considerando os recursos limitados que a ilha de Devon tinha a oferecer. Porém, até hoje, devido à sua semelhança com Marte, cientistas continuam indo lá para realizar pesquisas. O ambiente é muito difícil para qualquer tipo de vida, com solo pobre, temperaturas muito baixas e isolamento. Então, essa região se tornou objeto de estudo da NASA para testar equipamentos e tripulações para futuras missões para Marte, para a Lua e até para asteroides. Entre o Polo Norte e o litoral norte da Noruega fica o arquipélago Svalbard. Essas ilhas isoladas são cobertas por tundras com neve. É praticamente impossível viver aqui. Mas se você fizer a longa jornada caminhando pela neve, pode ter a sorte de ver uma espécie de prédio acoplado a uma montanha. Após acessar a entrada amedrontadora dele, você passará por um longo túnel entrando na montanha. Você ouvirá barulhos constantes vindos do sistema de resfriamento ao seu redor. Isso é para garantir que a temperatura permaneça em 18 graus Celsius negativos, preservando o que está guardado ali. Quando chegar ao fim do túnel, você entrará no Banco Global de Sementes de Svalbard. Trata-se de um depósito que guarda a maior coleção do mundo de biodiversidade agrícola. Ele foi aberto em 2008, então são 13 mil anos de história agrícola com mais de 1 milhão de amostras de plantas diferentes armazenadas lá. A proposta desse silo é fornecer uma cópia de segurança das lavouras do mundo todo, caso algum desastre aconteça e acabe com elas. Os 148 países que guardaram sementes no silo podem tirá-las de lá quando precisarem. Porém, isso é altamente restrito. Apenas profissionais autorizados podem acessar as sementes. A 35 quilômetros do litoral de São Paulo, fica uma das ilhas mais perigosas do mundo, a Ilha da Queimada Grande. Cheia de cobras, ela foi até apelidada de Ilha das Cobras. Jararacas e lhoa ficaram presas nessa ilha quando se separaram do continente durante a última era do gelo. Por viverem sozinhas lá, elas se adaptaram ao ambiente, aumentando em quantidade e com um veneno cada vez mais forte a cada presa que encontravam. O veneno é até 5 vezes mais perigoso do que o de seus parentes que estão no continente. A ilha tem 43 hectares e cada um deles abriga 45 cobras. O território é restrito por causa da quantidade enorme de moradores venenosos. Apenas oficiais e pesquisadores que observam as cobras podem entrar lá. Se você estiver navegando ali por perto e seu barco afundar, peça ajuda. E para evitar passar sufoco, aconselho não sair de perto da praia.